Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui ao vivo depois de trancos e barrancos. Tiveram algumas dificuldades, a live de 5 e 7 não saiu, mas a live de 6 e 7 também não saiu. Mas a gente está aqui ao vivo porque eu acho que o cara que vai entrar com a gente aqui ao vivo, que é o Jailson, ele está nas enfermarias, ele é enfermeiro, e aí ele vai passar para a gente um pouco como é que está essa realidade do coronavírus dentro das enfermarias, né? Eu achei muito importante, ele é da comunidade. João Marcelo não perde uma live. Muito bem. Estou devendo uma live com a Missão Pesqueira. Na verdade, eles estão me devendo uma live, porque eu convidei as meninas da Missão de Pesqueira para poderem estar com a gente fazer uma live oracional, mas não deu certo. Mas a gente vai fazer, né? Vamos lá. Vamos ver se Jailson entra com a gente aqui. Vou só dar uma olhadinha no WhatsApp, porque ele falou comigo. Assim que o Jailson entrar, a gente conecta com ele, tá bom? Pessoal, é o seguinte, como é que vocês estão? Como é que tá a rotina de vocês, o coronavírus? Eu sei que isso é um assunto que todo mundo já fala, mas vocês vão ver os assuntos importantes que vai rolar aqui com o Jailson. Já tá presente. Vocês estão me vendo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Fala, meu irmão. Fala, meu irmão. Finalmente, bem-vindo, meu querido. Obrigado. Obrigado. Muito bem. Aos trancos e barrancos, estamos aqui com a nossa live. Na correria, né? Na correria, né? Mas acho que quanto mais difícil é porque realmente o negócio vai ser bem proveitoso hoje. Verdade. Diz pra galera quem você é, apesar de eu acho que a maioria do pessoal que está aqui acompanhando te conhece bem, mas diz aí quem você é, o que é que você está fazendo aí pra gente começar a conversar sobre esse assunto hoje aí. Bem, pessoal, Boa noite para vocês. Eu me chamo Jailson. Sou membro consagrado da comunidade Ave Maria. Sou enfermeiro. Né? Tenho Tenho especialização em obstetrícia. UTI também. E emergência. E eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês um pouco da nossa realidade, né? Marcelo fez o convite e a gente até partilhou algumas coisas. E, na verdade, mais ou menos é um alerta para você, diálogo, para entender realmente o que a gente está vivenciando esses dias. Tanto é o pessoal o seguinte, todo mundo está percebendo que até quem não fala desses assuntos está falando, porque é um assunto sério, né? Porque, por exemplo, vocês sabem que o que eu falo aqui no Instagram, eu falo sobre a espiritualidade, eu falo sobre evangelização, eu falo sobre um monte de coisa, e eu resolvi realmente trazer assuntos que vocês possam se aproveitar, porque todo mundo tem alguém que ama em casa. E quando eu vi a minha filha com febre, achando que já era, a cabeça já imagina, né? Tá com coronavírus e tal. Eu disse, poxa, por que não a gente trazer pessoas que possam nos ajudar? Sábado, nós estávamos com o Elielson. O Elielson falou sobre questão de notícia, sobre o que a mídia está fazendo, está falando. E aí, a gente está contigo aqui para saber o que está rolando aí na enfermaria, o que está acontecendo. Diga aí pra gente, por favor, meu filho. Marcelo, eu estava até comentando mais cedo, hoje. É só a questão da conscientização das pessoas. Eu acho que a realidade das pessoas ainda não veio à tona com relação à gravidade desse vírus. A gente pede muito pessoal que está em casa, pedindo para o pessoal ter consciência de que não é ficar na rua, e não deve estar vindo para o hospital com uma simples consulta e realmente buscar cuidado se for necessário. O pessoal está fazendo vista grossa. A gente vê que os números têm aumentado muito. Está gritando Os números no mundo todo. E, infelizmente, assim, a gente tenta como profissional controlar a situação. A gente conscientiza, tenta informar de todas as formas, apresentar dados realmente mostrando que a demanda está grave, está uma emergência. Hoje eu estava conscientizando com o pessoal e dizendo que o pessoal não entende o que é uma pandemia, o que é uma epidemia, o que é um surto. Para quem não sabe, tanto Marcelo como o pessoal. Ô Jailson, rapidinho. Oi. Tu tem algum fone de ouvido aí, não? Deixa eu ver se eu pego aqui rapidinho. Tá.
Enquanto já isso foi pegar um fone, porque algumas pessoas estavam dizendo que estava dando eco. É na voz dele ou na minha voz? Digam aí. Porque enquanto ele vai ver se pega um fone, acho que fica mais fácil para você entender, tá? Mas tá dando para ouvir direitinho, galera. Pelo menos tá dando para entender o que ele tá falando, porque os próximos minutos aqui que nós vamos falar é muito importante, tá? Eu não tô falando com um cara que tá em casa, o cara tá no campo, o cara tá na enfermaria, o cara sabe o que tá falando, então é alguém que tá vendo as coisas acontecer e não somente uma pessoa que tá do lado de cá. Por exemplo, eu tô em casa, eu tô no condomínio, né? A minha função, vamos ver agora, né? Eu vou botar um fone. Marcelo, não tô com fone aqui, mas acho que tá dando para escutar. Tá muito ruim, não. Eu tô te ouvindo bem, Continua que, enfim, é o que nós temos hoje. Aninha, a voz tá boa. Abraço, Aninha. Vai, diz aí. Sim, meu irmão, continua aí. Então, Marcelo, o pessoal não tem percebido ainda o que é um surto, o que é uma pandemia, uma epidemia. Gente, um surto, a gente controla, na verdade é uma área que teve um descontrole, mas está só naquela área. Quando ela passa a ser uma epidemia, ela atinge uma microárea também. Então, assim, tem controle e tem combate. Quando a gente entra com a pandemia, é descontrole total. Então, assim, não tem controle, não tem meios fidedignos que a gente possa segurar essa situação. Tanto que você vê como o mundo está na situação que está, né? Agora há pouco eu recebi dados em Moçambique, né? Moçambique teve o primeiro quadro confirmado. E isso preocupa muito. Eu estava lendo agora há pouco aqui, intervalo de um paciente e outro, eu estava dando uma lida. E o primeiro quadro de Moçambique confirmado. Então você vê um país que não tem uma atenção básica qualificada. Então, para um vírus desse se alastrar completamente, ele tem vulnerabilidade fácil. Tem facilidade, na verdade. Então, assim, eu tenho tentado conscientizar as pessoas para que entendam tantos métodos simples que a gente pode utilizar para combater. Primeiro método. Eu ia perguntar justamente isso. Você mandou para a gente uma espécie de infográfico, né, em PDF e explicando quais são os procedimentos que a gente tem que fazer em casa e também o que vocês, como profissionais, precisam fazer aí, né? Explica aí para a gente o que é que a gente pode fazer como cidadão, não somente para não contagiar outras pessoas, mas para que a gente não seja contagiado também. Exato. Marcelo, primeiro caso que a gente tem que fazer hoje é ficar em casa. O pessoal ainda não teve a conscientização que realmente necessita se isolar do mundo. As coisas estão assim muito fáceis de discriminar, né? E o segundo ponto tão simples que a gente tem no nosso dia a dia, mas a gente não utiliza. Lava a mão com água e sabão. Um erro muito grande que vem acontecendo hoje. O pessoal está usando álcool gel adoidado aí, né? Você observa que as pessoas têm lutado por álcool gel. É uma guerra constante. E o que é que acontece? Não adianta ter álcool gel se você não higieniza as mãos. O que é engraçado, vê só, Jair, não sei se faz sentido, mas a gente teve aqui no condomínio um momento da nossa formação onde a gente teve uma nutricionista conceituada, claro, e ela falava o seguinte, que o álcool em gel, ele é como se fosse uma luva, não é isso? Isso. Você, quando passa o álcool em gel, você coloca uma luva, é como se fosse uma luva que você reveste na sua mão. Exato. Agora me digam, vocês que estão assistindo, de que adianta você colocar uma luva se você não lavou a mão? Você está prendendo o vírus e a bactéria, não é isso mesmo? Exato, Marcelo. O protocolo do Ministério da Saúde ele pede que para se utilizar o álcool gel, a gente precisa higienizar as mãos. E o que é que acontece? Praticamente, só complementando o que você falou, que está certíssimo. Na medida que eu pego o álcool gel com as mãos sujas, higienizo minhas mãos, eu estou fixando o vírus nas minhas mãos. Porque a finalidade é eu lavar minhas mãos com sabão, enxugar bem corretamente. Em seguida, aplicar o álcool gel.
Mais um detalhe. O álcool gel ele só deve ser utilizado em caso necessário. O pessoal está faltando tomar banho com álcool gel. A gente vê a situação aí que o pessoal na rua, pega na maçaneira, pega em dinheiro, aperta a mão do colega, toca no outro e mesmo assim tome álcool gel para cima, fixando o vírus. O que eu conscientizo a vocês, a Marcela, vocês estão de imediato, vocês aprender, na verdade, a higienização correta das mãos. Não é só deixar passar sabão a água. Técnica correta, palma da mão, pulso da mão, entre os dedos, a ponta dos dedos, o punho. Em seguida enxaguar as mãos e não sacudir as mãos. O pessoal acaba de lavar e botar novamente, sacudindo. Né? Enxugar bem as mãos e em seguida aplicar o álcool gel. Aí me questionaram, porque já eu como é que eu vou ter toda disponibilidade para higienizar minhas mãos com água e sabão. Aí eu questionei, né? Hoje a tecnologia está tão avançada. A gente tem álcool gel líquido. Por que eu só posso levar álcool gel? Não posso levar pequeno frasco de sabão na bolsa. Exatamente. E utilizar os dois. Mas as pessoas usam muito da interpretar a mídia errada, né? O que a gente usa como orientação, utilizam errada, e em seguida fazem a prática realmente. O que a gente vê é a proliferação de vírus e bactérias porque a técnica foi errada. Jailson, eu fico impressionado, na verdade, até mesmo tiro o chapéu para vocês que são profissionais, que estão aí no campo de batalha, porque, um exemplo, eu estou aqui em casa e mesmo em casa eu tenho que fazer todo o procedimento para lavar as minhas mãos, para poder fazer tudo. O que é que vocês, como profissionais, estão fazendo para que vocês não sejam contaminados? Porque qual foi a orientação que uma médica amiga da comunidade me deu quando a minha filha estava com febre? Ela disse assim: Marcelo, não leve ela imediatamente para uma emergência. Por quê? Exato. Porque os sintomas do coronavírus são sintomas que são muito semelhantes ao outro tipo de gripe que se tem normalmente. Então, se sua filha estiver tendo uma gripe que normalmente ela já tem e que ela vai... e que também o coronavírus é assim, você sara também, dependendo do caso, da vulnerabilidade em casa, se você leva para uma emergência, você tem um grande risco de voltar para casa com o vírus. Você vai sem ele, achando que está com ele, e volta realmente com ele. E aí ela falou justamente isso. E vocês, como é que vocês estão se cuidando para que vocês nem levem isso para casa, enfim, não caiam também? Vê só, como eu estava te dizendo, ontem era meu plantão. E a colega que vem ela grupo de risco que a gente tem protocolo, né? Ela tem mais de 60 anos. E eu disse, não, você não vem pro plantão. Eu vou dobrar, fazer 48 horas, por precaução, pensando no caso. Porque você realmente é do grupo de risco. O que é que acontece? A gente sente saudade de casa como profissional. Eu tenho muito medo. Quando eu vejo algumas situações aqui, a gente interpreta como se é um caso suspeito. Mas a gente leva muito para o lado profissional, porque assim, quando eu trabalho no município, da minha cidade, eu tenho contato com pessoas que eu conheço. Então, assim, quando eu vejo aquela mãe com a criança que chega com o filho com febre, apresentando sinais de a minha intenção é me paramentar, me proteger e tentar proteger a criança, também isolar, dar um cuidado adequado. É tanto que a gente criou protocolos aqui, embasado no Ministério da Saúde. Hoje, quando o paciente chega para abordar na complicação, eu identifico sinais e sintomas e já ofereço uma máscara. E eu já oriento. Eu não estou dizendo que você tem um vírus, mas pela demanda de imunidade que está baixa, eu preciso me respaldar e proteger. Então, eu vou lhe oferecer essa máscara. Vou pedir que você ensinar como se coloca.
e vou lhe orientar para ir para a consulta médica, mas protegendo você e todo mundo, que a gente não sabe o seu quadro. Quando um caso suspeito, nós temos uma enfermaria que isola esse paciente por 6 horas. Então a gente observa se tem febre e tem na verdade só dando um pouquinho do batom para a gente entender. O pessoal está levando muito, como você falou, o pessoal está confundindo muito a gripe e os sintomas do coronavírus. Os sintomas que a gente mais leva em conta aqui hoje é dificuldade para respirar com a febre. Entendi. Né? Em seguida, terceiro ponto que a gente vai abordar o resfriado. Porque o resfriado é como você disse, uma criança, até você pode ter uma alérgica e considerar um resfriado. Né? Agora, se você chega apresentando febre acima de 38 graus, permanente, persistente, não está cedendo, medicou e está mantida, desconforto respiratório, né, que é dispneia. O pessoal confunde muito, a dispneia é o desconforto. Ataque pneia já é respiração acelerada. E a bradipneia já é respiração lenta, pegando, dificultosa. E essa é o sintoma, né? Os sintomas, na verdade, é a apneia, com a dispneia, que é a dificuldade para respirar, e a febre. Esses são os sinais que a gente considera como caso suspeito do coronavírus. Como é que vocês têm certeza? É feito o exame? A gente tem referência aqui hoje para o Oswaldo Cruz, né, e outros hospitais da região metropolitana. Então, quando a gente tem esse caso suspeito e esse sintoma persiste, nós nos paramentamos. Vou até pegar aqui para você rapidinho. Nós temos um kit, né, que é máscara N95, que é uma máscara diferente da máscara cirúrgica que a gente utiliza no dia a dia, que ela vai dar um pouco mais de segurança. Então, a gente vai usar óculos, capote, touca, se paramentar por completo, para poder realmente ter um contato direto com esse paciente. Entendi. Muita gente pergunta, vocês paramentam o paciente? Não. Nós nos paramentamos como equipe e transporta esse paciente para referência. Entendi. Hoje aí, quando é caso suspeito. Pode falar. Sim. Eu fico até com medo de perguntar isso, mas pelo que vocês estão vendo aí nos hospitais, existe alguma expectativa de que isso venha diminuir ou a tendência é só aumentar? O que é que o sistema de saúde, o que é que vocês acreditam que a gente vai poder realmente respirar melhor? Porque eu digo bem claro, né? Você é um dos palestrantes do evento que a gente ia ter, né, em abril, e eu confesso que no início eu disse, mas é no final de abril, então acho que já vai estar tudo tranquilo. Só que as coisas foram acontecendo e eu olho assim e disse, meu Deus, eu acho que nem tão cedo a gente vai poder respirar, né? O que é que Marcelo, é uma pergunta que foi uma pergunta muito enfatiza muito o que a gente está falando, né? Se as pessoas que estão assistindo, o pessoal que está acompanhando, o pessoal que vai ter acesso a essa informação, se conscientizar, a gente consegue combater. Mas se as pessoas não se conscientizarem, a gente não tem. É verdade. Né? Porque a realidade hoje, como eu disse a você, uma conscientização. Lavar a mão com sabão, não ficar em casa, o pessoal não obedece. E a gente está tendo essa dificuldade por causa disso. Eu ouvi hoje de manhã um conteúdo em que o cara falava o seguinte, que a crise em si, ela sempre existiu, né? Ou seja, sempre vai ter crise de alguma coisa. Desde que Adão pecou, a humanidade entrou em crise porque o pecado entrou no mundo. Beleza, ok. Só que o problema é o seguinte, que o nosso sistema em si, de saúde, de segurança, de uma maneira geral, ele é tão despreparado no sentido de dar suporte para vocês que são profissionais, suporte para o pessoal que vai,
que quando acontece um negócio desse, é meio que assim, até a própria população não é instruída bem, não sabe bem o que fazer, e quando sabe, eu não sei, é como se desse a impressão de que, assim, é como se você tem um exemplo, vou dar um exemplo bem claro. A gente se mudou agora há pouco para uma casa, aqui no condomínio, uma outra casa, e atrás tinha uma barreira muito grande, né? E quando eu olhei para essa barreira, eu disse, ó, amor, aqui quando chover, vai cair água adoidado aqui dentro de casa, né? Então, qual foi a atitude? Os meninos da casa, enfim, os trabalhadores fizeram uma espécie de cano para poder a água escorrer. Então, a impressão que dá é o seguinte, que a gente sabe que o nosso sistema de saúde, enfim, os órgãos que estão lá em cima, sabe que é um sistema que está defasado, no sentido de não tem equipamentos, é difícil, mas ao mesmo tempo não se prepara para quando as coisas acontecem. E quando vem, sobra para vocês, que são profissionais, sobra para a população, enfim, e vai, tipo assim, tapando o buraco, não é verdade? Verdade. Marcelo, eu costumo dizer que eu prefiro prevenir do que remediar o pecar por excesso. Sim. Infelizmente, se deixou o caso para poder tomar providência. Entendi. Porque como você mesmo viu, o fato de acontecer em outro país, do lado do mundo, e deixaram realmente para tomar providência, de bloquear a fronteira, e evitar essa questão do cruzamento de voos, quando tudo já estava acontecendo no país. Entendi. Né? E a gente vê que a área da saúde hoje, os cientistas, tantos profissionais como você vê que produzem as vacinas, eles fazem os experimentos. Hoje estão quase que não vivendo, não dormindo, porque estão tentando descobrir o genoma, um tipo de uma forma de atenuar o vírus, para poder combater o vírus. Uma coisa que eles não são bem remunerados, eles não são bem apoiados. Agora há pouco teve informações relacionadas aos merecimentos dos profissionais. Como você vê, a escassez do SUS já é real no nosso dia a dia. Então, se precisou vir algo muito pesado para mostrar que não temos preparo nenhum para combater algo que poderia ser evitado. Né? Infelizmente, a gente não tem um sistema muito bonito. Teoricamente falando, o SUS ele é perfeito, é invejado por todos os países. Mas infelizmente a administração do SUS não é adequada, não é correta, não é bem administrada, não é bem conduzida. Então chega ao ponto de a gente não ter saídas. Se ficar atirando, como posso dizer assim, bem fácil, atirando para todos os lados para poder tentar acertar em algum lugar. É a realidade que o nosso país está hoje. E a realidade que a nossa saúde está hoje. Então, se a gente fica, agora há pouco perguntou com relação a profissionais, como a gente fica nessa questão de não contaminar nossos familiares. Sim. Até a nossa roupa não vai para casa. Fica aí, né? Fica na unidade. Minha mãe hoje mesmo, por exemplo, rapidinho, minha mãe ela mandou algumas coisas para mim dobrar. E ela pediu. Não quer mandar alguma coisa para lavar, isso não tem como. Porque eu tenho uma mãe que ela tem mais de 60 anos. É o do grupo. Uma irmã que é especial. Eu mando essas roupas para casa, eu estou mandando para casa. Verdade, Até o sapato que a gente usa, para entrar em casa é mais deu difícil. uma parada aí no de Jailson, mas você que está acompanhando aí, eu sei que... Voltou, Jailson, voltou. Você que está acompanhando aí, eu sei que alguns não estão ouvindo tão bem, mas eu vou extrair esse áudio, já estamos chegando a perto de 30 minutos, vamos finalizar aqui. Eu vou extrair esse áudio e vou colocar em formato de podcast para você ouvir onde você quiser. O mais importante eu não sei se é exagero, Jailson, mas disseram o seguinte, que pela curva que está se fazendo em comparação a outros países, o momento crucial, ou seja, o momento mais importante foi de ontem, domingo, até quarta-feira, que dizem que nesse período, se as pessoas realmente ficarem em casa, a gente vai ter uma expectativa boa, né, de que não vai se propagar muito. Mas se realmente as pessoas, nesse período, eles levarem, como diz, o banho-maria,
aí é que vai aumentar e vai entrar em colapso o sistema. E quando a gente diz colapso, imagine, você ter, um exemplo, você ter 5 leitos e você ter 30 pessoas para serem internadas. Né? Então, gente, o que a gente está dizendo é o seguinte, fiquem em casa. Né? Fiquem em casa. Não é possível que você não consiga ficar pelo menos uma semana. Inclusive, Marcelo, saiu uma nota do ministro da Saúde, né? Que é até assim, hoje eu falei para o pessoal até aqui falando pessoal para conscientização do hospital irem para casa. E eu disse, gente, pense na gente um pouco, porque foi lançada uma nota que se final de abril entrar em colapso, nós profissionais vamos ser retirados das nossas residências para ser mandado para todo o país, para onde a gente pensava onde vai, para combater o vírus. Agora é como se a gente tivesse alistado no exército. É uma guerra, exatamente. É uma guerra. É como se a gente tivesse alistado no exército, tivesse tentando fugir para não combater a guerra e a gente fosse obrigado a ir, porque eles usaram que a gente fez um juramento. Mas a gente fez um juramento realmente para cuidar de uma vida até após a morte. Mas uma vez que aquele ser humano ele buscou, na verdade, ter todos os meios para sobreviver. Não uma escassez que o país e que vai comprometer a classe sem ter nada, só está tentando combater. Quando na verdade não oferece meios para a gente de segurança de verdade. Porque começa você. Hoje nós trabalhamos com a máscara dessa. Quando o correto não era para ser uma dessas, era para ser uma máscara N95 que é mais viável. Mas o sistema não fornece. Então a gente vai ter que trabalhar com essa, ou trabalha ou vai se contaminar e se contaminar de todo jeito. Né? Assim, a gente confia muito em Deus, que vai dar tudo certo. Que é uma guerra que a gente vai vencer. Sempre reúne o pessoal aqui no plantão. E a gente ora, a gente reza antes de iniciar o plantão, pedindo a Deus que Deus nos abençoe. Né? E a gente pede muito e as pessoas orem pela gente também. Que a gente tem família, a gente tem amigos, a gente tem comunidade. Né? E pensa muito por esse lado. Que eu me preocupo muito até preocupado com a comunidade aí que tem pertinho do Recife. Lembro dos irmãos que estão mais em área de risco. E assim a gente reza para que tudo dê certo e tenta de alguma forma contribuir para que realmente a gente consiga vencer. É verdade. Só para a gente finalizar com um gostinho de esperança mesmo, eu estava agora há pouco, já isso é engraçado. Eu estou aqui na sala dos projetos, tá? E eu estava agora há pouco com o Gilberto aqui, e ele fez um vídeo, acho que daqui a pouco você vai ter acesso também, falando que se nós rezarmos, né, Deus pode mudar o curso de um rio, né? Deus pode trazer a paz para nós. E a gente estava comentando aqui que nunca se viu, preste atenção, nunca se viu tantas pessoas, até famosos, pessoas de poder, falando em Deus, falando sobre Deus, se unindo em oração, como está sendo agora. Então, meu amigo, é o seguinte, com certeza essa crise ela vem para nos mostrar algo que está por trás dela. A crise, na verdade, ela vem revelar uma nova fase na nossa vida. Então, assim, pedimos a Deus que guarde vocês que estão aí no campo de batalha. Pedimos a Deus que guarde os mais vulneráveis. E você, eu vou falar sério aqui, você que tem saúde, você que é jovem, você que está fora desse risco aí, da zona de risco, tome vergonha na cara e fique em casa. Pense, eu estou falando sério, pense nos outros. Pense nas outras pessoas. Ah, mas eu preciso isso. Não, eu não estou sentindo. Você não vai sentir sintoma, porque quem vai sentir sintoma é o cara que está lá no hospital, é o cara que já está vulnerável, é o cara como eu que tem asma, que tem doença crônica. Então, se a gente pegar um vírus desse potente, a gente vai morrer. Não é morrer somente por conta do vírus, mas é porque o sistema de saúde não vai poder te ajudar o suficiente como queria, porque não tem como.
Então, fique em casa, velho. A gente tá falando dessas coisas para você, pelo amor de Deus, entender o que está acontecendo. Não é para a gente gerar um pânico, uma histeria, é só para a gente tomar consciência e fazer cada um a nossa parte. Marcelo, eu achei engraçado. Marcelo, Oi, pode falar. Bem rapidinho, deixa eu só te interromper, mas já te interrompendo. Saiu até dados que já houveram cursos no estado. Sim. Não levem ao ponto de estar tudo bem, não. É isso eu digo para as pessoas. Tiveram sim, graças a Deus, 2 casos confirmados de cura. Sim. Mas isso diante da população que está contaminada, que vem se contaminando, não é nada. Precisa realmente que você falou, que a gente obedeça, que a gente tenha consciência e a gente que tem um pouco mais de conhecimento. Use a rede social realmente fornecer informações corretas. O pessoal está levando para o lado dos memes, fake news, estão brincando com o vírus, na verdade, fazendo piadas, chacotas, e enquanto a gente pode usar os nossos meios e realmente lançar informações concretas, corretas e ajudar as pessoas realmente a se livrar dessa peste que assola a gente, né? Pois é. Meu irmão, obrigado pela presença aí, por esse tempinho que você parou aí. Eu que agradeço. Você está percebendo que o cara está trabalhando e parou para dar essa informação. E talvez você esteja perguntando, pô, mas ele está aí e tal, ele poderia estar atendendo as outras pessoas. Com certeza, se ele está aqui, é porque ele também está atendendo você para poder receber essa informação. É como ele falou, a prevenção ele é sempre o melhor remédio, porque depois que o cara está doente, você vai fazer o possível e o impossível, mas se você não ficar doente, é melhor ainda. Então, espero que tenha ajudado você que está assistindo. Perdão pelas pessoas que não conseguiram acompanhar por conta de alguns ecos, algumas coisas, mas enfim, acontece. É o que a gente pode oferecer hoje, tá bom? Amanhã, se tudo der certo, às 5h07 eu vou estar presente, eu vou estar ao vivo com o Douglas. Ele é psicólogo e ele vai falar sobre a nossa saúde mental. Eu fiquei até com o coração partido ontem assistindo o Fantástico, que umas senhorinhas já estavam meio que muito, muito confusas porque estava trancada e tal, não podia sair. Então a gente vai falar como é que a gente pode se sair nesses momentos em que a gente tem que ficar a maioria do tempo em casa, para não realmente parar a engrenagem, né? É importante isso, né? Tá e tem várias coisas para fazer em casa, como conversar, ligar para alguém, assistir, tantas coisas importantes. A Campo Nova parou a programação ao vivo, mas aí com o programa todo, século XXI, Rede Vida, então vamos buscar coisas boas, né? Diante de tantas coisas ruins que a gente está vivenciando, vamos buscar realmente coisa positiva, pegar com Deus, fazer a nossa parte e tudo vai ocorrer bem, né? É verdade. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe, viu? Eu que agradeço. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Qualquer coisa, Marcelo, só falar, meus irmãos, aí no direct, ou quem tem meu acesso ao meu WhatsApp, pode falar, tirar dúvidas, à disposição. Tá bom. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, meu irmão. Pessoal, você que está aqui, quem quiser, o Jailson passou para mim uns 3 PDFs falando sobre a prevenção, falando sobre a questão de como tomar os cuidados, mandou um áudio explicativo. Então, se você quiser esse áudio para mandar para sua família, né, é uma fonte segura, são informações verídicas. Então, manda uma mensagem para mim no direct, que eu mando para você esse material e você aí compartilha no WhatsApp, compartilha com o pessoal, porque são informações do Ministério da Saúde, são informações da Organização Mundial da Saúde também, beleza? Amanhã a gente vai estar com o Douglas, espero que tudo dê certo. Amanhã, de 5h07, a gente tá junto, falando sobre a nossa saúde mental. Tá? Vou fazer uma artezinha legal e colocar o lembrete para você estar com a gente. Mais uma vez, perdão por aqueles que não conseguiram ouvir bem por conta do eco. Eu consegui ouvir perfeitamente. E assim que eu salvar o áudio, eu vou colocar no podcast. Se você não tem acesso ao podcast, vai lá no link do meu perfil agora. Clica lá no link e você vai procurar lá, Podcast Mariano. Aí você clica lá, salva também, para você poder ouvir as notícias. Enfim, é o que eu posso fazer como uma pessoa que utiliza as redes sociais, tá bom?
Grande abraço, Deus abençoe. Obrigado, Henrique. Obrigado, Denise estava aqui, Julie. Tchau, tchau, gente. Obrigadão mesmo.